Olá, olá a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quem está entrando agora aí na nossa transmissão. Vamos em alguns minutinhos dar início. Bom dia. Fazer aquela pergunta de checagem clássica, saber se tá tudo bem com o áudio, se vocês estão conseguindo me escutar bem. Tem uma música ao fundo, só para trazer um pouco de relaxamento, se tá tudo ok, né? Tá bom. É a Pati, né? Deve ser Patrícia. Obrigada, tá? Então, eu me chamo Ângela, tá? Sou trabalhadora voluntária do Lex e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre uma passagem muito importante do Evangelho, né? Que é os trabalhadores da última hora, tá? É o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É uma parábola de Jesus, os trabalhadores da última hora, o item 1, tá? Hoje a gente vai meditar, refletir, né, sobre essa passagem, tá bom? Então, lembrando, né, para quem quiser, pode pegar um copo de água, colocar aí perto de você, ao seu lado, se você tiver como, né? Eu sei que nem todos escutam esse evangelho estando em casa, né? Às vezes estão no trabalho, estão em outros lugares, né? Mas se for possível, colocar um copo de água perto de você para que a equipe espiritual que dá suporte a esse trabalho do Evangelho, junto aos guias de vocês, possa estar realizando a fluidificação ou magnetização, né, dessa água, tá bom? Quem não puder, não tiver como, não tem problema também, né? Apenas as palavras, né, de Jesus, os ensinamentos dele já trazem em si, né, energias, fluidos amorosos e benéficos, né, que nos curam, nos fortalecem, nos auxiliam. Por isso, ser tão importante esses momentos em que nós paramos um pouco o corre-corre do nosso dia a dia, as atribulações das tarefas, né, que a vida material nos impõe, para alimentar o nosso espírito, para alimentar a nossa mente das sementes espirituais, né? Então, eu vou começar lendo uma mensagem de harmonização, tá? Que é o tempo que mais pessoas podem ir chegando para se unir a essa corrente de oração, tá? É desse livro Vida Feliz, né? Eu tenho usado ele algumas vezes aqui, que é a psicografia do Divaldo Franco, ditado pela Joana de Ângeles, né? Mentora do Divaldo. Então, a mensagem de harmonização. Aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada.
Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais que possivelmente não chegarão. Não será o que faças que te tornará grande e importante, porém, como faças cada coisa que te transformará em valioso. A árvore gigante se origina em pequena semente. O cosmo é o resultado de partículas e moléculas invisíveis. Torna-te grande nas pequeninas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. Então, a partir dessa mensagem de harmonização da mentora do Divaldo, Joana de Ângeles, né, que nos chama à reflexão para entendermos que não é tanto o tamanho das nossas obras ou quão grandiosos, num sentido mais material e terreno, são os nossos atos, as nossas ações, mas o quanto de sentimento, de verdade, de intenção, de dedicação, de doação nós colocamos naquilo que nós fazemos, tá? E que a gente possa levar, né, essas lições para todos os momentos da nossa vida, tá bom? Lembrando, como disse aqui Joana de Ângeles, que a árvore gigante se origina da pequena semente, não é? Então, às vezes nós não precisamos fazer grandes coisas, né, que tenham impactos tão grandiosos aos olhos dos outros, aos olhos da sociedade, mas as pequenas coisas do nosso dia a dia, feitas com consciência, com comprometimento, com responsabilidade, com caridade, são como as pequenas sementes, né? Que com o tempo, na época certa, com a rega certa, se transforma em imponentes e belas árvores, né? Com as nossas ações, com as nossas atitudes da mesma forma, tá? Então vamos fazer a nossa oração, a nossa prece inicial. Eu sempre gosto de lembrar que a oração é um exercício em que a gente se coloca em conexão com a força primeira, Deus, nosso Criador, né? O amor supremo. E quanto mais concentração, firmeza no pensamento, e quanto mais aliado essa firmeza do pensamento, aliado ao sentimento, né? O sentimento que nós imprimimos àquela oração, mais força essa oração vai ter, né? Por isso que é tão importante a qualidade do nosso pensamento e do nosso sentimento para que a nossa oração ela tenha poder, né? Ela possa alcançar os objetivos dela. Então, quando nós nos reunimos, como Jesus mesmo disse, né, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Quando nós nos reunimos nesse momento, né, ou em qualquer outro, mas especificamente falando desse momento, e unimos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos juntos agora, unidos, cada um aqui é um universo, né? Cada um aqui carrega as suas dores, as suas alegrias, as suas fraquezas, as suas fortalezas, as suas imperfeições, as suas virtudes, mas somos todos absolutamente filhos de Deus, né? Todos irmãos em processo evolutivo. Então, nessa sintonia, enquanto irmãos e irmãs, né, nesse processo evolutivo, eu convido a cada um de vocês que estão agora conectados
né? A tentarem se concentrar o máximo possível nesse momento de oração, tá? Imprimindo toda a força do seu pensamento e toda a força do seu sentimento, pensamento e sentimento unidos, né, na oração, tá? Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. É apenas uma questão de preferência. Quem melhor se concentrar de olhos fechados, tá? Podemos fazer de 2 a 3 respirações pausadas. Deus de infinita bondade, amor, inteligência suprema, amor incomensurável, nós em irmandade unimos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos nesse momento como uma grande corrente de amor. Te agradecemos pela nossa vida, pelas oportunidades infinitas de evolução, Senhor, por todas as bênçãos da nossa vida, por todos os livramentos, por todas as curas até agora alcançadas. Nós te pedimos que esse sentimento de gratidão, essa capacidade de reconhecer todas as coisas boas que temos e já tivemos e ainda teremos, que essa capacidade de gratidão ela aumente a cada dia dentro de nós, nos tornando assim conectados e receptivos às correntes do amor e às correntes da misericórdia. Que além da gratidão, cresça a cada dia dentro de nós a fé inabalável, a confiança na providência divina, a caridade para com a gente mesmo e para com o próximo. Muito obrigada, Deus de infinita bondade e amor, pelo dia de hoje. Que nós permaneçamos em perfeita conexão convosco. Que o amado Mestre Jesus Cristo irradie sobre nós e dentro dos nossos corações as mais elevadas vibrações de confiança, amor, caridade, gratidão, alegria sã, gentileza. Nos ilumina e permite que as reflexões e meditações que hoje serão realizadas possam ser como verdadeiros feixes de luz em nossa consciência. Permanece conosco, agora, hoje e sempre. Assim seja. Então, como eu tinha falado logo no início, hoje nós vamos refletir e meditar sobre os trabalhadores da última hora, o item 1. É o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Os trabalhadores da última hora, item 1. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada
a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça, sem nada fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada fazer, e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha a incumbência de seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo ao seu turno, creram que lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E em a recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós, que carregamos o peso do dia e do calor. Mas, em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence. E ide, por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16, né? E aqui ele indica para ver também a parábola do festim de núpcias, no capítulo 18, número 1. Então, o que a gente pode entender dessa parábola, né, de Jesus Cristo, relatada no Evangelho de São Mateus, os trabalhadores da última hora? Como a gente já sabe, né, Jesus ele falou em muitos e muitos momentos por parábolas, se utilizando de simbolismos, de alegorias, de metáforas, né, que pareciam e parecem de muita complexidade inicialmente, mas que trazem uma riqueza muito grande, né, para que a gente possa iluminar vários aspectos da nossa existência e da nossa vida, tá? Então, quando Jesus nos fala essa parábola, né, a gente pode entender que esse pai de família a que ele se refere, né, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para aliciar trabalhadores para a sua vinha, né? Esse pai de família pode ser entendido aí, né, como Deus, tá? A família aí somos todos nós, criaturas, né, do nosso Criador maior, Deus, a inteligência primeira e suprema. E Jesus coloca que esse pai de família, né, Deus, ele saiu para chamar, aliciar trabalhadores para a sua vinha, né? O que seria essa vinha, senão toda a humanidade, né? Ou também a nossa própria alma, o nosso próprio espírito, né? A necessidade do trabalho
interior, do trabalho sobre nós mesmos, né? Mas também a necessidade do trabalho pela evolução do globo terrestre como um todo, né? Da coletividade como um todo, né? Essa grande família espiritual, filhos de Deus, tá? E existe também uma forma, né, e isso vai ser falado nos próximos tópicos, pelos próximos colegas que vão comentar ao longo desse capítulo, né, essa interpretação de que esses trabalhadores de diferentes momentos que Jesus relata que o pai de família vai chamando para trabalhar na sua vinha, né, existiram aqueles que foram aliciados, chamados logo na primeira hora do dia, e aí a gente pode lembrar de uma informação histórica importante para a gente também entender que para os judeus o dia ele começava às 6 da manhã, né? Então essa primeira hora do dia era ali mesmo no raiar do dia, né? 6 horas. E ele vai relatando que o pai de família, Deus, né? Os ensinamentos espirituais, os enviados espirituais de espíritos mais evoluídos que foram enviados ao longo de todas as épocas da humanidade, né? Eles estão chamando a todos nós em diferentes linguagens, de diferentes formas, para que a gente trabalhe nessa vinha que é a nossa alma, que é a nossa consciência, né? A partir da necessidade de vencer a nós mesmos, de vencer as nossas imperfeições, tudo aquilo que nos impede de vivenciar as leis divinas tal qual devem ser vivenciadas, né? A lei de amor, a lei de caridade, a lei de evolução, a lei de trabalho, a lei de progresso, né? E tantas leis que o Allan Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, uma outra forma também de entender é que existiram os profetas num primeiro momento, né? Que é uma forma de entender e que vai ser falado mais à frente pelos próximos colegas que vão comentar esse evangelho, né? Como aqueles que num primeiro momento receberam o chamado de Deus e vieram anunciar uma série de conhecimentos e verdades espirituais para a humanidade, né? Vieram profetizar a chegada de grandes espíritos de um alto escola evolutivo como Jesus Cristo, né? Existiu num segundo momento os próprios apóstolos, né? E aqueles seguidores de Jesus que trabalharam arduamente por continuar propagando aquelas verdades espirituais, né? E nessa interpretação que eu estou falando, esses trabalhadores da última hora entendidos como todos nós que aqui estamos, tá? Todos nós que aqui estamos encarnados nesse momento de transição planetária, né? E claro, aqui no próprio Evangelho, ele vai ser mais específico e dizer que todos nós espíritas, aqueles que conhecem a doutrina espírita, aqueles que se consideram atravessados pelos ensinamentos da doutrina espírita ou espíritas, são os trabalhadores da última hora, né? No sentido de que, de alguma forma, todos nós que aqui estamos encarnados nesse momento, aceitamos, né, em medidas diferentes de consciência e compreensão, aqui estarmos nesse momento, né, nessa 1/10 hora, né, nesse finalzinho do dia de trabalho, que se a gente for olhar para um ciclo evolutivo na Terra, esse dia de trabalho que Jesus se refere aqui na parábola, que o pai de família, Deus, né, vai chamar esses filhos, esses trabalhadores para vir trabalhar nessa sua vinha, para vir trabalhar sua própria alma, sua própria consciência para o despertar, para a evolução espiritual, né, para trabalhar com a coletividade, com a humanidade, essa vinha também entendida quanto essa humanidade.
entender essa primeira hora do dia, essa terceira hora, essa quinta hora, essa 10ª hora, já pertinho do encerramento do dia de trabalho, dentro dessa lógica da parábola, também como os ciclos, né, da própria evolução do planeta e da humanidade enquanto coletividade, né? Então, a gente pode compreender que a partir desses ciclos diferentes do planeta, né, nós tivemos vários momentos de serem chamados ao despertar espiritual. E muitos de nós, aqui encarnados nesse momento, já estivemos em vários desses momentos do ciclo da Terra, né? Desde antes da vinda de Jesus, né? Antes mesmo da era cristã. Após e durante a era cristã, diversas experiências evolutivas que nós tivemos. E em quantas vezes, durante esses nossos processos reencarnatórios, as experiências da nossa vida, através da providência divina e da sabedoria divina, nos convidou para despertarmos espiritualmente, para aceitarmos trabalhar nessa vinha que é a nossa alma, que é o nosso espírito, que é a nossa consciência, né? E quantas vezes muitos de nós, e isso diz respeito ao processo evolutivo particular de cada um, né, respondemos como tem mais à frente aqui nesse evangelho, nesse mesmo capítulo: me deixe porque o repouso me é agradável, né? Não quero ter trabalho porque evoluir espiritualmente dá trabalho, né? Dá trabalho. E aqui a noção de trabalho também nessa parábola deve ser entendida num sentido também simbólico, mais amplo, porque não é do trabalho propriamente material, né? Primeiro porque a gente sabe que os espíritos, nós, quando estamos desencarnados, ou mesmo durante o sono, né, enquanto o corpo se recupera, o corpo físico, nós trabalhamos arduamente no plano espiritual. Podemos, né, trabalhar. Nem sempre, depende de uma série de questões de sintonia vibratória, o lugar onde nós vamos enquanto nós dormimos. Mas o espírito, ele trabalha incansavelmente, né? Existem muitos trabalhos a serem feitos, a gente sabe disso pelos relatos inúmeros, né, dos livros psicografados. Quem é médium trabalha em grupos, né, e presencia como acontece o trabalho no plano espiritual. É incansável, né? Então o trabalho aqui não é só o trabalho remunerado, o trabalho material, né? Esse é digno, esse é importante que a gente faça de uma forma em que nós nos doemos verdadeiramente ao nosso trabalho terreno, em que nós tentamos fazê-lo da forma mais honesta, mais justa, mais amorosa possível, né? Mas todo o trabalho também que nós fazemos sem nenhuma remuneração terrena, né? Sem nenhum salário, que é o trabalho que realmente conta, na verdade, né? Ou seja, todos aqueles trabalhos que nós fazemos em prol dos nossos irmãos, né? Movidos pelo sentimento e pela intenção de ser úteis, né? Então, no Livro dos Espíritos, tem uma parte que o Kardec pergunta, né? Quando está se falando da lei do trabalho, né? O que se caracterizaria trabalho? Se por trabalho se caracterizaria apenas as nossas atividades terrenas, como eu vinha falando, né? Aquilo que a sociedade terrena reconhece, pela qual nós ganhamos algum tipo de bonificação, né, de pagamento. E que trabalho, na verdade, os espíritos respondem, é todo aquele serviço em que nós somos úteis, né? Em que nós somos úteis, tá? É você estar trabalhando no bem, né? E esse tipo de trabalho
é justamente aquele que traz mais riqueza ao nosso espírito. A gente não ganha em dinheiro, em pagamento, né? Mas a gente ganha em riqueza espiritual. Em riqueza espiritual, porque... E, na verdade, é dessa natureza de trabalho que Jesus está se referindo aqui, utilizando essa parábola do pai de família que vai aliciar os trabalhadores para trabalhar na sua vinha, né? Esse pai de família, Deus, que através de vários espíritos mais evoluídos, como Jesus Cristo, que foi o maior de todos até agora aqui no planeta Terra, encarnado, que é o nosso governador do planeta Terra, né? Aquele espírito de escola mais evoluído que se responsabiliza diretamente pelos destinos evolutivos da Terra, né? E aqui ele se refere a isso, esse trabalho nesse sentido mais amplo, enquanto toda atividade útil ao nosso próximo, né? E não só o trabalho material. E que nós, como eu vinha falando, nesse ciclo evolutivo da Terra, nós já fomos chamados muitas vezes, tá? Muitos de nós podemos ser colocados em todas essas situações que Jesus refere aqui, né? Aqueles trabalhadores que foram aliciados, foram convidados logo na primeira hora do dia e que aceitaram e já foram trabalhar em troca de uma moeda, né? Como aqueles trabalhadores que passou a terceira hora do dia, passou a quinta hora do dia, só vieram na quinta hora do dia, como aqueles que só vieram na 1ª hora do dia, perto desse processo evolutivo da Terra se concluir, olhando nesse sentido dos ciclos evolutivos da Terra, né? Então, nesse momento de transição planetária, nós todos somos os trabalhadores da última hora, tá? Aqui mais à frente, por se tratar de uma obra codificada pelo Allan Kardec a partir da doutrina espírita, né? A gente se refere muito, isso vai ser falado pelos colegas mais à frente, que todos nós espíritas, que nos consideramos espíritas, que conhecemos as verdades espirituais, né? E todas as consequências disso, somos trabalhadores da última hora. Estamos sendo convidados a auxiliar nesse processo de transição planetária. Cada um à sua forma, cada um com seus talentos. Somos diferentes e é essa diversidade que enriquece, né? É essa diversidade que faz com que vários aspectos possam ser trabalhados nessa grande vinha divina, né? Que é a humanidade, mas que é também a nossa alma, tá? E, claro, aqui ele também se utiliza de uma questão simbólica, alegórica, né? Quando ele fala que os trabalhadores eles vão receber o mesmo salário, tá? Aqui ele fala desde os da primeira hora até os da 1ª hora vão receber uma moeda, né? E o que a gente pode entender por isso, né? Se a gente for entender no sentido assim mais literal da coisa, pode dizer, nossa, mas não é justo. Então, aqueles que despertaram para a verdade espiritual e que estão desde incontáveis encarnações nos diferentes ciclos do planeta, já tentando evoluir, já tentando trabalhar na sua própria alma enquanto vinha divina, né? Trabalhar com a coletividade enquanto humanidade, eles vão receber o mesmo salário dos da última hora? Sim, sim, porque o salário, ele não é uma questão quantitativa, né? É uma questão qualitativa. Ou seja, todos aqueles que aceitaram o convite para o despertar espiritual, né? Independente do momento, porque cada espírito tem o seu momento, tem a sua história evolutiva, né? Mas todos aqueles que aceitarem esse despertar, seja na primeira ou na 1ª hora,
quando chegar o momento, né, do grande convite, da escolha para o despertar espiritual, todos esses vão receber o pagamento qualitativo disso. Né? O que seria esse pagamento qualitativo? A libertação da consciência, né? A alegria espiritual, o amadurecimento consciencial, né? Que nos permite enxergar a nós mesmos, aos outros, a vida, as circunstâncias da vida, todas elas, a partir de um prisma muito mais amplo. Né? Então, o pagamento por aceitar trabalhar na vinha de Deus, por aceitar trabalhar sobre nossa própria alma, que é a grande vinha divina, né? E trabalhar junto a toda a humanidade nesse despertar de transição planetária. Ele vai trazer a todos nós, né, as benesses espirituais, a libertação de consciência, a paz de espírito, o amor que é calmo, o amor que aconchega a nós mesmos e a quem está perto de nós. Então esse pagamento ele não é nunca quantitativo, por isso não tem como ter um comparativo. Né? Jesus traz isso nessa parábola, mas é um pagamento qualitativo. Né? E eu diria mais, é um pagamento que nós recebemos como uma consequência direta das nossas próprias escolhas. E Jesus traz isso nessa parábola, né, retratada por São Mateus, que nós, ao entrarmos nessas esferas evolutivas, nessas vibrações espirituais mais elevadas, nós naturalmente já estamos recebendo nosso pagamento, porque nós nos tornamos mais resilientes, nós nos tornamos mais bondosos, nós nos tornamos mais generosos, nós nos tornamos mais pacíficos, nós nos tornamos mais mansos, nós nos tornamos mais humildes. Né? Nós temos mais força, mais fé, mais resignação. Tá? Então todos nós, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Tá? No sentido também de que existiram aqueles que nos antecederam, certo? Em termos de trazerem verdades espirituais para a humanidade, como eu falei, os profetas, né? Pois o próprio movimento do cristianismo, os apóstolos, os primeiros cristãos, né? Nós que estamos agora nesse processo de transição planetária, existiram a contribuição de todos, todas importantes, todas no momento certo, né? E nenhum trabalho é mais importante do que o outro. Né? Todos vieram no momento correto, de acordo com o planejamento divino, tá? Essas verdades espirituais trazidas pelos mais diferentes espíritos ao longo da história da humanidade, né, vieram no momento correto, dosados dentro da nossa possibilidade de absorção, né, a nossa capacidade de consciência mesmo, de maturidade consciencial para aprender essas verdades espirituais. Tá? Então, nós que aqui estamos nesse momento de transição planetária, nessa 1/10 hora, não porque o mundo está se acabando, mas porque um ciclo de provas e expiações está se encerrando. E um novo ciclo generoso, manso, amoroso e belo, como o próprio Criador, está se iniciando já há algum tempo. A transição ela é paulatina, a transição não acontece de uma hora para outra, né? Mas que bênção a nossa de estarmos aqui exatamente nesse momento, né? Sendo convidados
pelo grande pai de família, por Deus, nosso Criador, a nessa 1ª hora do ciclo de transição do planeta Terra, trabalharmos sobre a vinha da nossa alma, tá? E trabalharmos em prol dos outros também, não é? E trabalhar em prol dos outros também. Então, todas as horas que você dedica a fazer o bem às pessoas, né? A escutar alguém que está em sofrimento, especialmente aquelas pessoas que não podem te retribuir, quando você não faz uma coisa pensando nessa pessoa pode, né? Quando você faz pelo simples fato de se colocar no lugar da pessoa e pensar, nossa, eu queria ser acolhido assim também, né? Todos os trabalhos, seja você espírita dentro da casa espírita, seja você o que for, né? O que você faz de bondoso, o que você faz de caridoso, o que você faz de útil para os outros, ajudando esse processo de transição consciencial do planeta, o seu e o dos seus irmãos. Você está auxiliando nesse processo, né? E está sendo um trabalhador da última hora. Que é aquele espírito que despertou, às vezes novamente, às vezes num grau mais depurado do que em outras encarnações, ou talvez até mesmo despertou pela primeira vez nesse momento, cada um tem o seu tempo, mas que despertou para a necessidade de trabalhar a espiritualidade, né? De trabalhar as verdades espirituais na sua vida e transformar isso em evolução espiritual para si e em utilidade, em auxílio, em caridade, em doação para os outros também. Afinal, nós não queremos evoluir sozinhos, nós somos uma grande família, não é? Mais dessa parábola vai ser refletido nos próximos tópicos com os comentários dos espíritos, tá? Aqui são só algumas reflexões que a gente pode fazer a partir delas. As parábolas de Jesus, elas têm uma capacidade enorme, grandiosa de ser aplicadas a muitos aspectos da existência, né? Porque não são todos os espíritos que têm essa sabedoria, esse grau evolutivo que o amado Mestre Jesus Cristo tem, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento do nosso Evangelho. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui nesse momento. Sempre que nós estamos juntos em um momento de oração, de reflexão, de meditação, nós formamos uma corrente, né? Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos para a gente fazer a nossa prece final, agradecendo muito ao amado Mestre Jesus Cristo pela oportunidade, por todas as oportunidades que nos são dadas todos os dias, né? Para que a gente possa trabalhar na vinha da nossa alma, para que a gente possa ser útil para os nossos irmãos de caminhada, numa grande fraternidade universal, que cada um de nós possa receber os ensinamentos, as experiências necessárias para o nosso despertar individual, para o despertar coletivo da humanidade, que nós estejamos todos de mãos dadas nesse lindo processo de transição planetária, em que nós somos transformados e também somos agentes de transformação, uma grande cadeia amorosa, perfeita e sincrônica, nos elevando aos mais altos padrões morais e éticos. Obrigada, amado Mestre Jesus. Abençoa a cada um de nós nesse momento e nos auxilia hoje, agora e sempre. Assim seja. Gratidão
a todos que estiveram aqui. Então, um abraço e amanhã vai ter mais Evangelho Online, como todos os dias. Fiquem com Deus. Fiquemos todos nós com Deus.